Osteoporose, a epidemia do século XXI. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, e hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente, mas muito relacionado com o dia a dia de quem faz a parte de cirurgia do quadril e principalmente para o caso de quem cuida das fraturas por fragilidade na região do quadril, que é o meu caso. Eu sou cirurgião de quadril e atendo casos de trauma de pacientes idosos que quebram o quadril com muita frequência. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a osteoporose e eu vou começar primeiro definindo a osteoporose. A osteoporose é uma doença do esqueleto, então dos nossos ossos, que leva a um aumento da fragilidade do osso e uma diminuição da resistência do osso. Ela é mais comum nos pacientes idosos, principalmente nas mulheres brancas após a menopausa, mas pode acometer todos os indivíduos. E a osteoporose leva a um risco muito aumentado de fraturas do osso quebrar. Ao contrário do que muita gente pensa, a osteoporose não causa dor. E muitas vezes ela é diagnosticada após uma fratura. A pessoa faz um movimento banal ou cai e o osso vai lá e quebra. Quando chega no médico ortopedista, o ortopedista vai explicar: olha, normalmente esse osso ele é muito resistente. A queda não foi o suficiente para quebrar se fosse um osso de uma pessoa jovem, de uma pessoa que não tivesse doença. Essa sua fratura foi uma fratura por fragilidade óssea. Diferentemente da osteoporose, a outra ose, a artrose, causa dor, causa limitação de movimento. Ela é o tal do desgaste das articulações. E ela pode estar ou não associada à osteoporose, mas são doenças diferentes. É muito comum essa confusão porque os nomes são parecidos, mas é muito importante ressaltar aqui: osteoporose, osso frágil, osso quebradiço. Artrose é desgaste, problema na cartilagem, é envelhecimento da articulação, tem um quadro totalmente diferente da osteoporose. A osteoporose pode ser classificada em osteoporose primária, que é a osteoporose sem uma causa muito definida. A primária do tipo 1 é a osteoporose da mulher pós-menopausa, que ocorre por conta da queda hormonal importante que ocorre na menopausa. A osteoporose do tipo 2 já é a osteoporose do idoso, que ocorre com o envelhecimento. A osteoporose secundária já é resultado de alguma outra doença de base. Entre elas tem o hiperparatireoidismo, diabetes mellitus do tipo 2, alguns tumores como tumores da medula óssea, amenorreia provocada por excesso de exercícios e o hipogonadismo cirúrgico, quando os ovários precisam ser removidos na mulher, que vai promover essa queda dos hormônios e uma queda da massa óssea, resultante então de uma doença já identificada, uma doença de base. E por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi falar hoje de osteoporose, além de, lógico, ser uma epidemia e cada vez mais os hospitais estão abarrotados de casos de fratura de colo de fêmur, fratura transtrocantérica, fraturas dos idosos, mas os meus seguidores lá do Instagram pediram esse tema. As pessoas querem dicas de saúde e querem saber como prevenir a osteoporose. Então, foi um dos temas mais solicitados lá no meu canal e se vocês, lógico, não me seguem no Instagram, eu vou colocar meu endereço aqui embaixo para vocês me seguirem. Eu estou pagando uma dívida aqui, então foge talvez um pouquinho do tema que eu estava falando muito sobre artrose, muito sobre impacto femoroacetabular, mas vocês vão ver que continua muito importante esse tema relacionado aqui à cirurgia do quadril. As fraturas por fragilidade mais comuns são fraturas por compressão vertebral, então fraturas de encunhamento da coluna vertebral. Tá? Até surpreendente, tem alguns pacientes que quebram o quadril e tem uma dorzinha antiga, discreta na coluna, você vai lá, faz um raio-x e a pessoa já tem uma fratura na coluna. Puxa, que interessante, né? Na verdade, a pessoa fala: nossa, eu andei entortando esses últimos tempos, eu caí sentado algumas vezes, e a pessoa nem se queixa tanto de dor, é mais a deformidade. Vai olhar a radiografia, tem fratura por encunhamento da coluna. A vértebra fica parecendo um pastelzinho de tão achatada.
Então isso pode acontecer, é muito frequente em quem tem osteoporose. Outra fratura muito frequente é a fratura do punho, fratura do osso do rádio, fraturas do antebraço, fraturas do osso do húmero, que é esse osso aqui do nosso ombro. Então são essas que são mais relacionadas, mas a fratura que mais causa limitação, que tem até um risco elevado de óbito no primeiro ano após a fratura, é a fratura na região do quadril. E por isso, lógico, como esse canal é focado em articulação do quadril, focado em informações do quadril, eu não podia deixar esse tema de fora. Estima-se que nos Estados Unidos, mais ou menos 1,3 milhões de pessoas têm esse tipo de fratura todo ano, tá? Fraturas por osteoporose, fraturas secundárias da osteoporose. E isso dá um gasto aproximado em custos de internação, em custos de materiais cirúrgicos, em custos hospitalares em geral, em torno de 20 bilhões de dólares. Então é uma epidemia e é um problema econômico mundial. Existe um risco de quase 20% de fraturas em mulheres brancas, 6% nos homens brancos, 6% de risco de fratura na mulher negra e perto de 3% no homem negro. Agora falando especificamente das fraturas na região do quadril. Média nos Estados Unidos de 250 mil fraturas na região do quadril por ano. E existe também uma previsão que no ano de 2050, no mundo todo, esse número seja de aproximadamente 6 milhões de pessoas todo ano quebrando a região do quadril, tendo fraturas por fragilidade óssea na região do quadril. E quem que vai ser o idoso de 2050? Eu estou por volta aqui dos meus 40 anos, eu vou ser o idoso de 2050, espero estar bem até lá. Então, vocês veem que a hora de se preocupar, a hora de prevenir a osteoporose é agora. Os pacientes que têm fratura do quadril têm uma média de mortalidade no primeiro ano pós-fratura em torno de 16 a 36%. E geralmente essa mortalidade vai ocorrer em consequência de eventos tromboembólicos, como trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, e 30% aproximadamente desses pacientes desenvolvem algum tipo de sequela motora, não voltam àquela qualidade de vida antes da fratura, por melhor que seja feita a cirurgia. Então esse é um motivo a mais de preocupação de nós médicos e dos próprios pacientes. Será que eu preciso mostrar mais algum dado para provar para vocês que esse tema é importante, que você tem que ver esse vídeo até o final? Bom, os números são expressivos e a realidade está batendo na nossa porta. Eu vou falar agora quais são os fatores de risco principais para a pessoa desenvolver a osteoporose. Alguns fatores de risco são os fatores biológicos que a gente não consegue mudar. Então, a raça branca, a idade avançada, esses fatores a gente não consegue mudar. Existem alguns fatores que são ambientais e modificáveis, e esses que a gente tem que bater mais forte em cima, porque poderiam modificar e até melhorar as chances da pessoa não desenvolver osteoporose. Esses fatores modificáveis envolvem o estilo de vida, o tipo de atividade que a pessoa desenvolve. Tem alguns fatores que são dietéticos e outros nutricionais. Existe uma ferramenta chamada FRAX, que foi desenvolvida e é idealizada pela Organização Mundial da Saúde. Ela calcula o grau de risco que a pessoa tem de ter uma fratura por fragilidade óssea e também calcula o risco que ela pode desenvolver uma fratura na região do quadril. O FRAX leva em conta todos os fatores de risco que eu mencionei anteriormente e eu vou colocar numa tabela aqui do lado para vocês verem e estudarem. Essa ferramenta é super simples e eu vou colocar o link dela aqui na descrição do vídeo, onde você pode acessar e você mesmo vai preencher os itens para ver quantos fatores de risco você tem para desenvolver a osteoporose e o risco que você possui de desenvolver uma fratura por insuficiência óssea. Só um lembrete, para aplicar o FRAX você tem que ter feito uma densitometria óssea e colocar o resultado da densitometria óssea no sistema da ferramenta. O uso de álcool e corticoide também são fatores de risco
para piora da osteoporose, e eles são dose dependentes. No caso específico do álcool, a ferramenta leva em conta o uso diário de 3 doses de álcool, que seria o equivalente a uma dose de destilado, uma taça de vinho pequena ou um copo de cerveja. Isso já é suficiente para aumentar os riscos da pessoa desenvolver a osteoporose. As fraturas por fragilidade óssea ocorrem mais em pessoas idosas, mulheres idosas principalmente. 75% dessas fraturas ocorrem em pessoas com mais de 65 anos, sendo que a faixa de idade entre os 50 e 80 anos foi responsável por um aumento de risco de fratura de 30 vezes em relação aos pacientes mais jovens. Então, esses pacientes são os pacientes de maior risco de fratura do quadril. A densidade mineral óssea do colo do fêmur, fator preditivo importante na avaliação dos pacientes, ou seja, quem tinha diminuição de massa óssea na região do colo do fêmur, na densitometria óssea, tem que fazer um acompanhamento certinho, porque se você está entre esses pacientes, você tem um risco aumentado de entrar nessa estatística. Existem 2 momentos principais na mulher que a massa óssea cai de forma mais abrupta, mais importante. O primeiro momento é no período logo pós-menopausa, onde ocorre aquela queda hormonal importante, que é responsável por várias alterações no corpo da mulher. A mulher nessa fase vai perder muito osso esponjoso. O osso esponjoso é um osso mais frequentemente encontrado próximo das articulações, mas ele não tem uma resistência tão grande. E nas mulheres que têm osteoporose, esse osso vai ficando mais rarefeito e, avaliando o formato dele, é como se ele tivesse várias lacunas, vários buracos na sua arquitetura. Tá? Eu vou mostrar no modelo aqui um exemplo de um osso normal e um osso que já desenvolveu a osteoporose. Então aqui seria a arquitetura do osso esponjoso normal, vocês conseguem ver com detalhe, e eu vou colocar aqui do lado um osso já com osteoporose, como ele fica. O osso com osteoporose, ele tem vários vazios no meio dele, é como se fosse um osso mais rarefeito, e isso diminui um pouco da resistência desse osso. Esse osso é bem frequente na região da bacia, que é a região que pode quebrar nas fraturas de osteoporose, e também muito comum na região do fêmur proximal, onde o fêmur vai se encontrar com o osso da bacia. Depois dessa primeira queda abrupta da massa óssea, o osso vai caindo de forma gradual e principalmente daí o que vai ser afetado é o osso cortical. O osso cortical é aquele osso mais do meio da coxa, do meio dos ossos longos, essa porção que a gente chama de diáfise do osso. O osso cortical ele vai ficando mais fino e ele fica menos resistente a movimentos, principalmente de torção. Então, alguns pacientes contam que fazem um movimento de giro do corpo e esse osso quebra, como se fosse um papel. Ele fica muito menos resistente. E esse afilamento do osso cortical ocorre mais lentamente e vai diminuir a resistência do osso quando as pessoas caem. Falando sobre as quedas, um dado muito interessante já foi comprovado por diversos trabalhos científicos é que o baixo nível de vitamina D no nosso sangue pode resultar em um aumento de quedas. E essas quedas são uma das causas de fratura na região do quadril, principalmente na região trocantérica. Esse aqui é o trocânter maior do fêmur, vou mostrar aqui para vocês. E esse tracinho aqui é o traço da fratura transtrocantérica. Normalmente a causa da fratura transtrocantérica é uma queda com um trauma lateral. Existem autores que dizem que a queda lateral aumenta o risco de uma fratura por fragilidade, uma fratura nessa região trocantérica, de aproximadamente 5 vezes. Mas se o trauma é exatamente no trocânter maior, esse risco pula para 30 vezes. Então é um risco muito aumentado. Esses autores recomendam que não se faça somente o tratamento da osteoporose isolado. Eles advogam que a prevenção de quedas é tão ou até mais importante do que o tratamento da osteoporose por si só.
porque a prevenção de quedas vai diminuir o risco de fratura de uma forma mais efetiva. E nós temos várias formas de prevenir essas quedas. Um deles seria mantendo níveis ótimos de vitamina D no nosso sangue. A vitamina D é a vitamina da moda. Tem muito benefício, pouco risco de toxicidade. Então, seria muito importante fazer esse acompanhamento com o seu médico, seja ele o reumatologista, seja ele o ortopedista, seja ele o seu geriatra, mas tem que ter um nível adequado de vitamina D, sim. Então, para concluir o assunto, 3 fatores principais que você vai começar a prestar atenção agora para tentar mudar a sua vida e diminuir o risco de fratura do quadril. A idade, infelizmente ou felizmente, passa para todo mundo e não tem como voltar atrás. As pessoas mais idosas, essas têm que estar muito mais preocupadas que os jovens, mas os jovens têm que se atentar também para a questão da osteoporose. Infelizmente, na grande mídia e até nos nossos governos, os esforços estão muito focados para a prevenção de doenças do coração, doenças como arteriosclerose, coronariopatias, prevenção de derrame, tudo. Não é que isso não seja importante, mas em questão de números, a osteoporose está se tornando uma epidemia e um problema talvez até maior, que vai custar muito mais para os cofres públicos, para os seguros de saúde, para os convênios, e talvez ela não tenha ainda atingido a importância que deveria ser dada, que deveria ser reservada a essa doença. Portanto, quem é jovem também, está na faixa dos seus 20, 30 anos, que é a melhor hora de acumular massa óssea no nosso corpo, essa pessoa tem que estar atenta a isso também. Não pode deixar lá para frente para pensar na osteoporose, não. Os esforços e a mudança de estilo de vida pode começar desde já. Incentivo que você mude seus hábitos de vida, consulte uma nutricionista, consulte um ortopedista, comece a fazer atividades físicas que vão aumentar a sua massa óssea, porque a hora de acumular osso e de fazer um estoque ósseo adequado é agora. Mais para frente, principalmente pós-menopausa, esse estoque ósseo vai ser exigido. Quanto mais osso você acumular cedo, seria como se fosse uma poupança, né? Uma previdência. Quanto mais osso você acumular cedo, menos sofrimento você vai ter quando tiver com mais idade. Enquanto isso, uma atenção tem que ser dada na suplementação de vitamina D. Ainda bem que vários colegas, não só os ortopedistas, mas as outras especialidades, estão dosando a quantidade de vitamina D das pessoas, estão identificando os benefícios dela na nossa imunidade, na diminuição das quedas e na manutenção da massa óssea dos pacientes que possuem osteoporose. Agradeço fortemente todos vocês que acompanharam o vídeo até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.